agora um clone. Então, Virgem Santa. Certo, a gente consegue contar com ela para tudo. Então, participa do Gestec, é pró-reitora. Eu vou deixar mais aí o currículo também com vocês, então, do nosso patrimônio público, né, da UNEB. Então, eu queria agradecer imensamente pela disponibilidade, né, de estar aqui conversando com a gente, a equipe da Proplan também, né, que está aqui também em peso, e todos que estão aqui para te ouvir e participar dessa manhã, que com certeza vai ser muito proveitosa. Estamos aqui acompanhando o chat, o que precisar, tá? Às ordens. Bom dia a todos e todas. É um prazer, né, sempre estar com o pessoal da UNEB, com os servidores da UNEB, né, seja os técnicos, seja os docentes, né, exatamente para conversar, né, sobre esse processo de planejamento da universidade, que é uma cultura que nós temos que ir concebendo aos pouquinhos, né? A cultura do planejar é algo que agrega conhecimento e que necessita também de uma motivação para esse exercício do planejar. Hoje nós não sou eu sozinha, queria agradecer a Larissa, né, a oportunidade, a PGDP, na pessoa de Rosângela, nossa pró-reitora. Estamos aqui com o pessoal também, a nossa equipe da Proplan, e não sou eu sozinha não, gente. Hoje vocês vão contar com a participação de Ana Paula, que é a nossa gerente de planejamento, com Ilana, que é a nossa subgerente de planejamento, e com Alexandre, que ninguém conhece Alexandre também aqui, né, na UNEB, certo? Que vai falar da programação orçamentária e financeira. Né? Tudo isso via sistemas, né, gerenciais que nós utilizamos aqui na universidade. Vou pedir licença aqui para compartilhar rapidinho uma apresentação aqui com vocês, só para a gente ter uma ideia, né, ajudar, né, eu digo sempre que o PowerPoint ajuda, né, a gente a conversar com vocês. Deixa eu ver aqui, parece que ele não está... Tinha deixado ele prontinho aqui, mas vou tentar aqui fazer. Só um minutinho, peraí. Pronto, aí. Ficou tranquilo. Começo aqui parabenizando também a PGDP por essa ideia das trilhas, né? As trilhas são muito interessantes porque elas ajudam a nossa formação. Nós vamos montando a trilha a partir do que nos gera curiosidade de aprender, né? De nos apropriarmos de conhecimento. E é bom porque somos nós que compomos a nossa trilha. Então, vai desde o português, né, da língua portuguesa, até a área mesmo que nós atuamos aqui na universidade. Né? Ou uma área de conhecimento geral, né, que também tenhamos curiosidade. E esse é um processo formativo em serviço, né, que agrega, né, o conhecimento para nós, enquanto pessoas, e para nós também, enquanto profissionais. Então, parabenizar a iniciativa aí, eu sei que é fruto também da pesquisa de Larissa, né, lá no Gestec, e que ela vem, né, cada vez mais aperfeiçoando na PGDP. Nosso título, né, Competências Digitais, Sistemas Digitais na Gestão Universitária. Botei aí a equipe Proplan, porque realmente a gente vai trabalhar aqui em conjunto. Então, o que é que nós queremos falar? Né? Nós queremos falar, né, dos sistemas gerenciais, né, enquanto a TDIC nos proporciona com a concepção de sistemas gerenciais, as funcionalidades desses sistemas gerenciais e as competências necessárias para que nós possamos utilizar bem estes sistemas gerenciais, né, no exercício das nossas funções aqui na universidade. Nós não só temos sistemas gerenciais na área da Proplan, nós temos sistemas gerenciais em todas as áreas da universidade, exatamente, né, porque a sistematização de informação, ela otimiza, ou melhora, ou aprimora, né, o processo de gestão. Nós entendemos aqui o processo de gestão, né, como no beabá da área de administração, né, o planejar, o organizar, né, o planejar que é exatamente
estabelecer metas, identificar os nossos objetivos e sempre utilizando como referência os objetivos da instituição. E aí vocês me perguntam, Lídia, onde é que eu consigo os objetivos da UNEB? Eles estão no nosso estatuto e no nosso regimento geral, né? Depois, o que é que a gente tem aí dos objetivos? Nós temos o processo de organização, né, que faz parte do processo administrativo, que é organizar o que é necessário para que o planejado seja colocado em prática. Ou seja, quem vai fazer o quê, quanto de recurso nós temos, aonde nós vamos trabalhar, né, e os passos para conseguir esses objetivos. O terceiro passo do processo administrativo é exatamente a direção, ou seja, a ação propriamente dita, né? É o desenvolvimento da ação. Um exemplo aqui, um desenvolvimento da ação da PGDP neste momento é a formação continuada, a nossa formação continuada, né? Com esse programa Trilhas em Rede UNEB, no caso aqui 2022. Então, é uma ação. Então, nós planejamos, nós organizamos, nós dirigimos, né, desenvolvemos a ação e, em seguida, nós avaliamos, né, ou seja, nós acompanhamos e avaliamos o processo de desenvolvimento e verificando se realmente, né, atingimos os objetivos estabelecidos ou precisamos fazer alguns ajustes. E essa avaliação subsidia o ciclo, né, de novo, do planejamento seguinte. Então, esse é o processo administrativo e que vem dar na gestão. Qual é a diferença do processo administrativo com a gestão? Não há diferença. A gestão é esse processo administrativo do planejar, do organizar, do dirigir, do controlar, do avaliar, envolvendo as pessoas, né? Então, todos os nossos órgãos, eles têm os seus titulares, né? A PGDP tem como titular Rosângela, né? Tem como gerentes, né, a Dora e Lari, né? Tem como subgerentes também as equipes, né? E são essas pessoas que vão planejar, organizar, dirigir e controlar as ações inerentes à gestão e desenvolvimento de pessoas da universidade. Com o avanço da tecnologia da informação e comunicação, especificamente tecnologia da informação e comunicação, a universidade vem, né, aprimorando os seus sistemas gerenciais, né, para exatamente manter a sua atuação devidamente planejada, devidamente organizada, dirigida, controlada e avaliada. A educação superior ela é continuamente avaliada. Nós temos aí a parte toda do censo de educação superior, nós temos, né, que é junto ao INEP, nós temos o índice geral de curso da universidade, que também é apurado via a SEAV, via o INEP, né, com a organização aqui da SEAV. Com essa organização que nós fizemos, nós conseguimos ter a nota 4, né? Isso é um avanço para a UNEB, uma universidade, né, baiana, nordestina, brasileira, ser avaliada com nota 4, onde a nota máxima é 5, né? Então, haja organização e haja sistemas, né, gerenciais que nos ajudam a esse desenvolvimento da universidade. Então, esse primeiro momento aqui é exatamente entendendo a gestão, né, da universidade para desenvolver o ensino, a pesquisa e extensão, e todas as ações que vêm transversalmente, né, para que nós possamos desenvolver o ensino, pesquisa e extensão. Então, quais são as ações transversais? A exemplo da gestão e desenvolvimento de pessoas, a internacionalização, né, o processo de avaliação, o processo de infraestrutura, tanto das instalações físicas, como também de equipamento, como também de software, né, de sistemas que são criados, né, a parte de ações afirmativas, a responsabilidade social, a assistência estudantil, a extensão. Então, são todas as ações, né, que fazem com que o ensino, pesquisa e extensão seja desenvolvido por nossa universidade. Com o tamanho da UNEB e utilizando dessa tecnologia,
nós podemos realmente oferecer, né, atender a nossa comunidade. Então, esse desafio, né, que eu acabei de comentar, usando a tecnologia, né, qual é o desafio nosso agora das organizações, entendendo a organização como uma iniciativa criada por uma lei, né, a exemplo da UNEB, com objetivos específicos, com pessoas trabalhando nela, né, porque uma organização sem pessoas é um prédio vazio, ok? E com recursos, né? Seja recursos materiais, né, os laboratórios, os mobiliários, os carros, os prédios, sejam também os recursos financeiros, né, orçamentários financeiros que nós devemos. Então, a organização entendendo isso na linguagem da administração. Essas organizações, né, hoje em dia, né, utilizam, né, cada vez mais as informações no processo de tomada de decisão. Todo o processo de tomada de decisão do diretor, do pró-reitor, do secretário, da reitora, da vice-reitora, é através de informação. Então, essa informação ela tem que ser sistematizada, né? Não adianta a reitora procurar, né, em última instância, quantos alunos nós temos, né? Quantos alunos de graduação nós temos, quantos alunos cotistas nós temos. A gente precisa ter essa informação ao tempo e à hora. E são esses sistemas gerenciais que proporcionam isso, né? E proporcionam também, né, nós planejarmos e nós controlarmos, né? Isso, com certeza, nos traz resultados positivos. Utilizando essa tecnologia, é que nós, né, a tecnologia da informação e comunicação, e depois da pandemia, muito mais a tecnologia digital da comunicação e informação, nós estamos mais organizados, nós estamos mais tendo mais fundamenta, ou seja, base referencial para um processo decisório. Nós temos conhecimento da situação da UNEB. Então, um exemplo que eu dou aqui. Em 2006, né, nós tivemos um período baixo de recredenciamento da UNEB. Nós só tivemos o período mínimo, que foram 5 anos. Por quê? Porque nós tínhamos uma pesquisa baixa e nós tínhamos poucos programas de pós-graduação. Então, o reitor, à época, né, professor Valentim, com base nos dados, nas informações, nos pareceres, né, deslanchou um processo de planejamento com ênfase no apoio à pesquisa e com ênfase no crescimento da oferta de pós-graduação. Então, foi essa base, né, de informação que fez com que a decisão fosse exatamente apoiar a pesquisa e apoiar a pós. Olha o resultado hoje. Hoje nós temos 26 programas de pós-graduação e mais de 300 grupos de pesquisa, né, cadastrados junto ao CNPq. Né? Da mesma forma, houve em 2014 na universidade uma mudança na sua estrutura organizacional. Né? Nós criamos aí a SECONF, a CELC, a PROAF, né? A SEAI, a SEAV. Esses dados, o que foi que nos trouxe, né, para criarmos esses órgãos? Exatamente a deficiência em atuação ou em acompanhamento, né, em algumas ações. Era difícil a Pró-Reitoria de Administração, né, cuidar de convênio, cuidar de contrato, cuidar de licitação, cuidar do processo administrativo, né, de manutenção básica da universidade, né, e cuidar também da gerência de pessoas. Então, com essas informações, né, a universidade foi criando novos órgãos, criou, então, também a PGDP. Então, a sistematização de informações proporciona um melhor desempenho da nossa organização. Né? Não somente auxiliar o processo decisório, possibilita ações de diversos subsistemas, permite acompanhar e monitorar o alcance dos objetivos, né? E permite também uma melhor alocação de recursos. É essa sistematização de informações que nos proporciona. E vamos lembrar que eu estou falando de algo que nós, né, convivemos com isso. Né? Está aí o antigo Facebook,
né, porque ele já é antigo, ele já não é mais o boom da vez. Está aí o Instagram, que faz vez aí em todos os momentos, né, que é a bola da vez. Está aí o Twitter, está aí o WhatsApp. Né? Isso nós lidamos no cotidiano, né? Isso faz parte da nossa vida pessoal, ok? E na nossa vida profissional? Será que a TDIC, né, a Tecnologia Digital da Informação e Comunicação, também não ajuda? Faço tudo que eu mencionei até então? Lógico que sim. Ela está prevista, no caso da UNEB, tanto no processo administrativo, né? Na área administrativa, aqui na área de pessoas, nós temos o RH Bahia, nós temos o processo, o FIPLAN, né, o Sistema de Finanças e Contabilidade Pública, né, nós temos o CISDiárias, né, nós vamos ter o SANTO, que é o Sistema de Acompanhamento de Termo de Outorga. Então, na área, o sistema como é que chama, de patrimônio, né, de controle de patrimônio. Então, toda a área administrativa também, né, se utiliza de sistemas gerenciais. Não, aqui eu botei entre aspas processo de produção, né, porque na linguagem da administração seria o processo administrativo, o processo de produção e o processo de divulgação. O que é o processo de produção no âmbito da universidade? É o processo de ensino, é o processo de pesquisa, é o processo de extensão. Né? São as atividades desenvolvidas no ensino. A TDIC está na atividade desenvolvida do ensino? Sim, em sala de aula, né? Antes mesmo da pandemia, nós já utilizávamos a mediação tecnológica, seja utilizando em jogos, seja o próprio PowerPoint, né? É uma tecnologia que nós utilizamos em sala de aula. Aos mais antigos, né? Não sei se vocês se lembram, nós tínhamos aí o tal do projetor e a transparência. Isso não é uma tecnologia também? O próprio quadro de giz, né, é também uma tecnologia. Então, a tecnologia digital, no caso, né, é o computador, é o tablet, é o uso do celular, é o uso da lousa eletrônica, né, que nós estamos também em sala de aula. E no processo de divulgação, a Ascom não utiliza também a TDIC? A Ascom tem agora pauta, né, pauta de comunicação, né, todo o trabalho que ela utiliza de divulgação das ações da nossa universidade é via, né, a TDIC. Aqui mesmo, né, a PGDP divulgou muito a trilha via utilizando os diversos canais que nós temos, né, que a PGDP tem para divulgar na mídia, ok? Então, a TDIC está presente, tanto como nós, né, pessoas, como também, né, no nosso exercício de funcional na instituição, em qualquer lugar que nós atuemos, seja na área administrativa, seja na área finalística da instituição, né, ensino, pesquisa e extensão, seja também na área de divulgação. Seguindo aqui, né, o processo de gestão e a TDIC. Né? Esse processo de gestão nos traz, né, o aperfeiçoamento do processo, né, da nossa instituição, com a obtenção da organização de dados, né, de período de coleta, agora mesmo, no período de junho, julho, a Proplan pediu, né, que todos participassem da elaboração do Plano 2023, utilizando, né, todo via mediação tecnológica. Cada órgão da instituição, e olhe que não são poucos, são 72 órgãos na estrutura organizacional da UNEB, cada órgão da UNEB recebeu, né, o link de acesso para elaborar o seu planejamento. Né? E, a partir daí, nós elaboramos o Plano 2023, né, a partir das informações, e processamos a proposta orçamentária da universidade.
né? Ou seja, nós elaboramos todo o plano 2023 da UNEB e elaboramos a nossa proposta orçamentária utilizando a TDIC, utilizando a Microsoft Teams. Não estou fazendo propaganda porque é a plataforma que nós temos disponível na universidade, também juntamente com o AVA, né? o ambiente virtual de aprendizagem para a modalidade à distância. Isso requer, né, um processo de aprendizagem, não é isso? Nós, para, né, acessarmos o Facebook, acessarmos o Instagram, acessarmos o WhatsApp, nós tivemos que aprender também a utilizar, não tivemos? Nós tivemos também que nos cadastrar, estabelecer o nosso perfil, né? Então, querendo ou não, né, vocês são muito mais sabidinhos do que eu no Instagram, eu não sou tão sabidinha, né, mas cada um vai no seu processo de aprendizagem, né? Esse processo de aprendizagem, né, ou seja, essa apropriação de conhecimento, né, o processo de ensino, aprendizagem, alguém vai lhe ensinar a lidar, né, com o Face, alguém lhe ensinou a lidar com o Twitter, com o Instagram, com o WhatsApp, ou você mesmo foi na curiosidade, né, e aprendendo, você se apropriou, né, desses mecanismos para que pudesse utilizar, né, esses aplicativos. E na universidade não é diferente, né? Nós criamos os sistemas para otimizar o desenvolvimento das ações da universidade, né? E nós temos que aprender a lidar com os sistemas, alimentar os sistemas. Vamos lembrar que sistema nenhum trabalha sozinho. Se não tiver, né, as pessoas para alimentar esse sistema. E tem outro detalhe também, que o povo aqui da Jerife já me conhece. Né? Quando a gente quer pensar em um sistema, exemplo do que eu vou passar aqui para vocês, que é o Sistema de Planejamento e Gestão Universitária, nós da Proplan temos que dizer em português tudo que o sistema vai fazer, tudo que o sistema vai nos dar, vai ser possível fazer. E o pessoal da Gerinf, né, juntamente com o escritório de projetos, né, vai transformar isso no Informatez. Então, eu brinco muito com eles. Agora mesmo, na elaboração do novo CIP, né, foram mais de 8 meses de reuniões quase que semanais com a equipe Proplan, equipe escritório de projetos e equipe da Gerinf, né, toda quarta-feira de tarde, a partir de 2 horas, nós estávamos reunidos exatamente para transformar o que nós queríamos em português para que o pessoal da Gerinf transformasse no Informatez, utilizando, né, o escritório de projetos nessa mediação, porque é exatamente essa transformação do português para o Informatez que está o escritório de projetos. Então, o que o processo de informatização, né, na universidade vem facilitando, né, todo o nosso trabalho, vem facilitando toda a nossa atuação. E duas áreas são impactantes. Nós precisamos, sim, de computador, né? Ou seja, da ferramenta, né? do hardware, como se chamava na década de 90, né? Era todo mundo hardware, agora é tudo desktop, tablet, mas ninguém... Antigamente tinha uma divisão, uma grande divisão, o hardware e o software, né? Ou seja, o hardware era a estrutura, né, o equipamento que nos possibilita ter acesso aos sistemas gerenciais, né, via, obviamente, a rede mundial de computadores, que é a internet, né, e os softwares, né, os sistemas que nós criamos ou que nós somos, por sermos uma universidade, somos obrigados a utilizar tanto os sistemas, né, federais, a exemplo do sistema do censo da educação superior, o Censup, né, a exemplo do processo do sistema também do ENAD, né, como os nossos sistemas mesmo aqui da instituição, a exemplo do sistema acadêmico, a exemplo do FIPLAN, a exemplo do CISDIária, né, do PIT,
né? Todos esses são sistemas, o SPGU, todos esses são sistemas que nós atuamos para melhorar a nossa atuação ou aprimorar a nossa atuação de uma comunidade bem extensa. Você imagine se não tivesse sistemas, né? Nós somos quase uma comunidade de 40 mil pessoas. Se formos contando aí com estudantes, graduação, pós-graduação, né? Também de atividades de extensão, exemplo da UAT, exemplo do UPT, né? Nós temos aí os docentes, os técnicos administrativos, né? E os terceirizados, que estão, todos nós trabalhamos aqui. Então, todos nós estamos desenvolvendo atividades no âmbito da instituição, utilizando o sistema, né, que é uma forma de aprimorar e atender imediatamente, né, de online, no popular, né, a nossa atuação. Para tanto, nós precisamos das competências digitais. Nós precisamos nos apropriarmos, né, de conhecimento de como realmente trabalharmos com esses sistemas. Nós precisamos entender, né, nós precisamos aprender cada sistema como ele funciona, exatamente para que tenhamos o melhor desempenho, né? Então, a competência digital é o conhecimento para trabalharmos, para atuarmos nos sistemas, ou com os sistemas, né? Para criarmos sistemas também, né? Ou seja, criar, dizer em português, para o pessoal, né, lá da Gerinf, do escritório de projeto, transformar no Informatez. Então, quando a gente fala de competência digital, é mesmo a apropriação, de conhecimento, é a aprendizagem para desenvolvermos as nossas atividades com autonomia, com criatividade, né, com reflexão e com crítica, né? Nós podemos, sim, apresentar contribuições para os sistemas. Tivemos essa experiência, Alexandre vai comentar com vocês, a partir de uma demanda do interior, né, de um dos campi do interior. E aí, na solicitar uma melhoria, né, porque eu aprendi, viu, que quando se modifica um sistema, nós estamos fazendo melhorias, né? Então, a linguagem lá é diferente. Então, quando nós pedimos uma melhoria no SPGU, né, Alexandre também pensou em outra melhoria. Então, olhe como nós vamos aprendendo e colocando em prática, né, via os sistemas que nós atuamos na universidade. Aqui são alguns exemplos que nós temos, que vocês convivem, né? Alguns de vocês trabalham com eles diretamente, outros só ouvem falar, e a Proplan só quer que você nos dê informação para a gente preencher o relatório quadrimestral, né? Ana Paula, Ilana, Ana Lúcia adoram pedir essas informações de 4 em 4 meses, mas elas pedem por quê? Porque nós temos que, de 4 em 4 meses, prestar contas ao Tribunal de Contas, né? E ao FIPLAN, como diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aí nós temos o gerenciador de arquivos, né? Nós temos o plano individual de trabalho docente, nós temos o SONIC, que é o Sistema Online de Iniciação Científica, nós temos o sistema que imprime, né? Ou seja, que nos proporciona o acesso à declaração de rendimentos do imposto de renda, nós temos o CIS Diárias. Isso é um dos exemplos. São mais eu nem sei mais, já perdi a conta, sinceramente, de quantos sistemas nós temos na universidade, para desenvolver tudo isso aí, né? Para desenvolver o currículo, para o financiamento, né? Relação com a comunidade, todas as ações da universidade estão hoje linkadas, sendo realizadas por meio de sistema, por meio de registro, né? Olhem o sistema acadêmico. O que é principal no sistema acadêmico popular Sagres? A matrícula do aluno, né? É a matrícula do aluno, o registro acadêmico, que nos proporciona planejar as ações. É quem nos diz quantas disciplinas vão ter naquele semestre, qual é o semestre, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, né? Quantas aulas de campo nós vamos ter, quantos laboratórios vão ser utilizados. Isso reflete tudo no planejamento orçamentário e financeiro. Olhe como as ações da universidade são todas interligadas
e como os sistemas nos ajudam a desenvolver isso. Então, nós temos aqui, em especial, o SPGU, que é o nosso sistema de planejamento acadêmico, ou de planejamento de gestão universitária, concebido, né, em 2018, acho que a gente tem um mapinha aqui, concebido pela Proplan, para fortalecer o planejamento, a cultura do planejamento da universidade, planejamento geral das ações finalísticas da universidade, fortalecer a programação orçamentária e financeira, né, contribuir também para o gerenciamento, né, e o controle por parte dos titulares, né, do diretor, do coordenador de colegiado, ele pode acompanhar também de programação, de graduação e de pós-graduação, coordenação do NUP, né, os secretários, né, secretário da SEAV, da SECONF, da CELC, também podem acompanhar via o SPGU, né? Todo isso ele proporciona um acompanhamento, além do planejamento, da programação, mas também o acompanhamento. Nós temos... Está diferente? Espera aí, que não parece que não está compartilhando, né? Eu estou falando aqui, vocês não estão... Está compartilhando o programa de gestão. Espera aí. Não, essa tela aqui, está indo agora? Agora sim, você pode botar em modo apresentação. Pronto. Então, nós temos aqui, né? O SPGU também permite a padronização e a simplificação do processo de programação orçamentária, né? Ele gera, aí é um mecanismo bem específico do SPGU. Olha que a folha de informação de processo, lembra 1900 antigamente, né? Nós tínhamos que fazer uma folha à parte e colocar, hoje não, né? Hoje, com o próprio SEI, né? Ou seja, o SPGU já gera a folha de informação, já gera a declaração de ordenador de despesa, que são instrumentos básicos para a execução da despesa, e já coloca lá no SEI, né? Ou seja, o pessoal da coordenação administrativa e financeira dos departamentos, né? E aqui o pessoal da Proplan já faz isso, tirando do próprio SPGU e transferindo, né? Incorporando ao SEI, certo? O SPGU também permite que acompanhemos, né, toda a programação orçamentária e financeira das 31 unidades gestoras da universidade, todas a gente acompanha, né? A gente sabe quando o recurso veio, o recurso não foi executado, que o recurso está na conta, né? Isso aí possibilita, sim, a gente acompanhar e possibilita identificar também, né, que aí é o último, rateio das despesas, né, por dimensão. O que é dimensão? Dimensão é exatamente como está estruturado o planejamento da universidade. Nós temos 13 dimensões. Graduação, que envolve prograde, departamentos, pós-graduação, que envolve PPG e departamentos, pesquisa e inovação, que envolve departamentos, a PPG e a agência de inovação, a extensão, que envolve departamentos e a Pró-Reitoria de Extensão, a internacionalização, que é a SERINT, departamentos. Sempre eu envolvo departamentos, porque departamento é que está na ponta, né? É onde acontecem as ações de vida da universidade, né? Nós temos outras dimensões, ações afirmativas, letras, cultura e artes, planejamento e avaliação. No total, são 13 dimensões, e o PD e o SPGU está estruturado exatamente nessas 13 dimensões, trazendo, né, a integração de vários sistemas e vários documentos. Então, olha aí, essa tela, inclusive, é do escritório de projetos, né? Então, nós temos aí no centro o SPGU, ele integra sistemas, o FIPLAN, ele integra como sistema o RH Bahia e ele integra como sistema o sistema acadêmico, o SAGRAS. Porque quando
qualquer pessoa, né, qualquer administrativo financeiro de um departamento que queira programar uma despesa inerente à graduação, ele vai dizer, né, que aquele processo de despesa é de um curso, por exemplo, de geografia de Jacobina, certo? Então, a coordenação administrativa financeira de Jacobina vai dizer que aquele curso, que aquele processo é para o curso de geografia. Aonde ele vai tirar esse curso de geografia? Ele vai criar da cabeça? Não. O próprio SPGU já tirou do sistema acadêmico, já tirou do Sagres, migrou de lá, ok? Quando ele vai programar uma despesa para uma diária de um professor, esse professor não vai estar lançado o nome dele no SPGU. O SPGU vai lá buscar no RH Bahia. Por isso que todas as nossas informações funcionais devem estar cada vez mais, né, atualizadas junto ao RH Bahia, porque se tiver qualquer problema, não vai executar a despesa em nome da pessoa que tiver com problema de registro no RH Bahia. Bom, além dos sistemas, né, e o próprio FIPLAN, que é o sistema que tanto envolve o planejamento quanto a execução orçamentária e financeira do Estado, né, nós temos os documentos macro da universidade, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que está lá no PDI, o Programa de Gestão, que está lá no PDI, que são os documentos macro da universidade. Além disso, na área pública, nós temos 2 instrumentos que são necessários, né, para a execução da orçamentária financeira, que é o Plano Plurianual PPA e a Lei Orçamentária Anual, né, que é a lei que aprova o orçamento anualmente. Também estão interligados ao SPGU, ou seja, olhe a magnitude desse sistema e olhe como nós temos que entender o funcionamento desse sistema. Nós temos que nos apropriar, né, de conhecimento, né, e ganharmos a nossa competência digital para utilizar da melhor forma o sistema. Porque eu lembro, sistema não trabalha sozinho. O sistema precisa da alimentação. E a nossa responsabilidade na alimentação do sistema é quem faz o sistema realmente ser útil no processo de tomada de decisão. Ter relatórios que realmente expressem, né, a atuação da universidade. Se nós não lançarmos direitinho, o relatório final vai sair erradinho. Então, aí a gente não vai ter uma informação que ajude, né, a tomada de decisão, seja de um coordenador de colegiado, seja do diretor de departamento, seja de um pró-reitor, seja da nossa reitora e vice-reitora. Então, é a importância de nós compreendermos o funcionamento dos nossos sistemas. Só um históricozinho aqui rápido para passar para os meninos, que eu já falei demais. Então, o SPGU, na realidade, ele nasce em 2016, só com o módulo da programação orçamentária, né, vinculado ao antigo CIP. Depois, em 2017, ele passa a ser usado pela Proplan para a programação, né, da administração central, e em 2018 ele passa a agregar todos esses sistemas e documentos, né, sistemas FIPLAN, RH Bahia e Sagres. Na época não era nem RH Bahia, ainda era aquele sistema antigo, RH Recursos Humanos, agora não estou me lembrando o nome direito, e os documentos PDI, PPA, Progeste e a Lei Orçamentária Anual. Então, em 2018, ele passa a ser esse macrosistema. Em 2019, ainda no âmbito da administração central, ou seja, somente a Proplan. Em 2019, né, ele passa a ser utilizado com todos os departamentos, e agora, em 2022, nós agregamos também o CIP, né, ou seja, a sistematização dos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, que são apresentados, né, pela comunidade universitária, sejam docentes, sejam os técnicos administrativos, aos seus respectivos locais de lotação, departamentos, pró-reitorias, secretarias e tal, para desenvolver as atividades da universidade. E agora eu vou chamar vocês, né, aqui está a nossa tela principal, né, do SPGU, vou chamar vocês para praticar, né? Ou seja, nós vamos abrir as telinhas aqui dos nossos sistemas
para que vocês já comecem essa apropriação de conhecimento, ou seja, já comecem a adquirir ou aperfeiçoar a competência digital de vocês para utilizar o nosso SPGU. Então, peço agora para a Ana Paula, né, compartilhar a tela e conversar um pouquinho com vocês sobre o SPGU no que tange a planejamento. Depois, Ilana vai passar rapidinho com vocês no que tange ao CIP, e essas duas trabalham com planejamento. Aí depois vem Alexandre, né, que vai, a partir do que está planejado no SPGU, ele vai simular um processo de despesa, vai pegar um processo de despesa para vocês verem como funciona o lançamento da despesa e a elaboração de alguns relatórios. Vamos, Ana? Bom dia a todos. Bom dia a todos, todas as pessoas aqui presentes. Vamos falar um pouco sobre o sistema, o SPGU, né? A professora Lídia já apresentou bastante ele aí. Eu vou compartilhar aqui a tela do sistema para poder acessá-lo. Um momentinho. O microfone da senhora está desligado. Obrigada, professor. Esqueci. Vou compartilhar aqui de novo. Aqui. Pronto. Vou entrar aqui no sistema. Bom, esse perfil é meu, né? Então, aqui eu tenho todas as informações de cadastro que eu utilizo para o CIP, relatórios, a parte de processos, orçamento. Vou falar um pouco do planejamento. Nessa aba de planejamento, nós temos o plano plurianual, que é uma peça estratégica do planejamento. Nós temos aqui listados o PPA atual, que é o 2023, e o anterior, 1619. Nós temos aqui, vou passar rápido, porque, né, temos as informações na linguagem de PPA. Nós temos aqui os compromissos, os programas do governo que estamos inseridos. Lembrando que a universidade, ela, no PPA, ela entra como EBA, porque nós nos associamos às outras 3 universidades estaduais, a UEFES, a UESC e a UESB. Como o PPA está findando em 2023, no ano que vem nós vamos começar um novo processo de elaboração de PPA, o 24-27, né, para que em agosto ele seja encaminhado para a Assembleia Legislativa. Aí vocês podem ver aqui que nós temos os 4 programas, a gente expande aqui, a gente tem os compromissos que a gente está... que a universidade participa, nós temos o compromisso 5, aqui nós temos as metas do PPA, expandindo, nós temos as iniciativas, que são as medidas de viabilização das metas, expandindo, nós temos, das iniciativas, nós temos as ações orçamentárias vinculadas a cada iniciativa.
Temos os outros programas, todos registrados, porque o PPA ele vai conversar com outro documento, que é o Programa de Gestão. Nós temos aqui o PROGEST anterior, 2018-2021, uma base histórica. Temos o atual, do novo reitorado, 2022-2025. Aqui apresenta-se as 13 dimensões que a professora Lídia elencou na apresentação: graduação, pós, educação à distância, extensão. A gente expandindo aqui, por exemplo, a graduação, nós temos as metas. Essas metas, elas estão no PDI, Que vai ser atualizado agora. que está sendo, como a professora está lembrando, está sendo atualizado atualmente, né? O novo PDI 23, 27. Aqui nós temos que o programa de gestão ele é formado pelas ações estratégicas, e essas ações estratégicas elas se desenvolvem em projetos, atividades e ações que nós registramos aqui. Dentro delas, nós temos, a gente registra as unidades responsáveis, o produto, o orçamento, tanto de 2022, 2023, 2024, 2025, que é o período do programa de gestão. A gente pode adicionar, a gente adiciona aqui as ações, que é outra. Percebam que aqui é da graduação, então nós temos ações de graduação aqui elencadas, e por aí vai. Além disso, dessa aba de planejamento, em agosto nós lançamos, dentro do SPGU, a aba de projetos do CIP, a aba de projetos do CIP, que é o novo módulo de sistematização de projetos, certo? Essa junção do CIP com o SPGU, ela possibilita o acompanhamento do desempenho dos projetos pelos usuários do sistema, tanto os docentes, os técnicos, os ocupantes de cargo sem vínculo e os admitidos pelo REDA, eles são habilitados automaticamente no módulo CIP. Quando entra com a senha de rede, já aparece a aba de projetos, certo? Nossa vinculação, os dados para cadastramento de projetos, a base de dados vem do RH Bahia ou do Sagres, certo? Os projetos que estão no SPGU atualmente são só os projetos do ano de 2022. O CIP anterior, que está lá no site cip.neb.br, consta os projetos anteriores a 2022, exclusivamente como consulta, e a partir do ano que vem, os projetos que continuarem serão importados. E para que vocês possam visualizar melhor o cadastramento de um projeto, a gente vai fazer um exemplo aqui para que vocês vejam todo o processo, como é que se desenvolve aba por aba um cadastro de um projeto. E lembrando a vocês que nós divulgamos amplamente um vídeo tutorial de um cadastro de um projeto, tem um manual, e qualquer dúvida, a gente está disponível através do e-mail listasuporte.spgu.neb.br, e vou passar agora para a Ilana fazer um cadastro de um projeto. É um projeto que a gente testa, na verdade, para que vocês possam visualizar, porque a gente não acessa projeto não pode, né, editar, nem mexer em projeto de outra pessoa, então a gente faz esse exemplozinho para a gente poder
até testar nós mesmos aqui, quando dá algum problema, quando a gente recebe alguma informação de vocês. Então, Ilana, você... Ana, Oi. deixa eu só te falar que o professor André colocou no chat se talvez se possa trocar o termo priorizado por anuência. Priorizado no sistema? É porque eu não estou vendo isso. Ele botou aqui no chat. Aí antes ele tinha botado também. Talvez se possa trocar o termo priorizado por anuência. Não é a Eloy que está falando. Não é? Não. É Eloy que está falando. André Talvez Eloy, se possa trocar o termo priorizado por anuência. Só quer responder? O Eloy, tudo bom? André. Oi, gente, bom dia. O priorizado é porque é uma linguagem, né, da área aqui do planejamento, que inclusive é utilizado pela CEPLAN, pode entrar, né? Pela CEPLAN, né? Então a gente tende a uniformizar a linguagem para não ficar criando várias, vamos dizer assim, palavras para significar a mesma coisa. Então, o priorizado é aquele projeto, né, que foi aceito, né, para ser implementado ou desenvolvido ou continuar o seu desenvolvimento naquele exercício. No caso, agora, no exercício de 2022, certo? Por isso que nós não utilizamos o termo anuência, né? Ele é priorizado para sua execução em um exercício, né, que corresponde aos 2 semestres letivos. Bom dia a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Ilana. Bom dia. Como a professora Lídia falou e a Ana Paula também, eu vou mostrar aqui na prática, mais ou menos, como é que a gente cadastra um projeto no sistema do SPGU, né, CIP. E o primeiro passo é você entrar no site no endereço spgu.neb.br. Você vai colocar o seu login de rede e aí você vai ter acesso ao sistema. Como a Ana Paula salientou, nós temos um perfil diferenciado, então nós conseguimos visualizar todo esse menu. A pessoa que vai entrar, no caso vocês, o usuário, vai acessar apenas o item projeto, ok? Para iniciar um novo projeto, você vai acessar aqui, adicionar, cadastrar, nesse maisinho aqui, certo? Você clica aqui, coloca o seu CPF, clique em pesquisar e seus dados serão automaticamente identificados através, né, desse link que é feito com a RH Bahia, né? Tem seu nome completo, o seu vínculo, a matrícula, o seu e-mail, telefone, sua carga horária de trabalho. Bom, a partir dessa definição aqui, já dos dados pessoais, vão aparecer já as perguntas relacionadas ao projeto, né? Você vai informar qual é a carga horária do projeto que você vai estar executando. No primeiro semestre, vamos supor que você vai trabalhar só 2 horas semanais. No segundo semestre, também. Aí você vai preenchendo essas informações passo a passo, certo? Existe um campo novo esse ano, nesse novo sistema, que é o corresponsável, né? Esse personagem do corresponsável é aquela pessoa que, como o próprio nome diz, vai estar participando do projeto como corresponsável, e ele tem a opção também de editar o projeto, de fazer todas as alterações, de acrescentar algum dado importante dentro do projeto. Ele vai estar ajudando o responsável do projeto, que nesse caso aqui, como eu já coloquei, sou eu, ok? Eu sou a responsável do projeto. Se você clicar sim, você coloca o CPF dessa pessoa. Vou colocar aqui como responsável. Da professora.
Desculpem, digitei o número. Pronto. Esse caso daqui da professora Lídia, que eu fiz questão de colocar o exemplo dela, é porque ela possui 2 matrículas. Em algum momento vocês podem, né, observar que aquela pessoa que vai estar participando do projeto possui 2 matrículas. Então, você vem aqui embaixo, nessa opção, seleciona qual é a matrícula que você vai escolher, pesquisa e pronto. Os dados do corresponsável do projeto já vão estar linkados, você vai colocar qual é a carga horária que ela vai trabalhar no projeto também, todas essas informações que precisam constar, porque vocês observem, não sei se conseguem enxergar daí, e tem os asterísticos vermelhinhos que informam que são campos necessários a serem respondidos. Daí agora vem os dados do projeto, vamos informar qual é o período de execução dele. Nesse caso também foi implementado para esse novo módulo do CIP no SPGU, que o período de execução do projeto é o ano de execução, é o ano vigente, certo? São os 2 semestres letivos do ano vigente. Vamos colocar aqui um exemplo, que esse projeto ele teve início em julho e o término dele vai ser em dezembro, ok? Fiz esse registro, eu coloco o título do meu projeto, né? Já tenho aqui projeto teste. A natureza dele é super importante, porque essa informação vai linkar você a outras partes que compõem o projeto, por exemplo, despesas, edital, e outros itens que estão relacionados à natureza do projeto. Eu vou colocar como extensão. E aqui também mais um dado novo, que é a dimensão do programa de gestão. No antigo CIP não tinha essa informação e esse agora tem. Você pode escolher mais de uma dimensão, pode selecionar. Vou colocar aqui educação à distância e extensão, porque vai estar relacionada à natureza do meu projeto e ao meu projeto. A área temática também você vai selecionando de acordo, linha de extensão. Todos esses preenchimentos que já quem trabalha com o projeto, quem já fez, já produziu, né, vai preenchendo uma a uma. Ele é autoexplicativo. Algumas informações a gente pode até ficar um pouco em dúvida, mas, de certa forma, no geral, ele é autoexplicativo. Vou colocar minhas palavras-chave. Okay. Meu projeto, ele tem desembolso, sim ou não? Nesse caso, eu vou responder sim, porque depois vai abrir a aba de... Só um momentinho. A internet de Lana está voltando aqui. Pronto. Voltei. Se eu clicasse em não, essa aba de desembolso não iria aparecer aqui no menu horizontal que fica aqui em cima, ok? Mas eu vou clicar sim. Qual vai ser a ação desenvolvida nesse projeto? Vou colocar como um curso. O projeto tem parceria? Sim. Qual a modalidade de ensino? Presencial. O projeto está associado a um programa institucional? Isso aqui é super importante, por quê? Se eu clicar aqui sim, automaticamente vai abrir a opção de selecionar qual o programa institucional que esse projeto vai estar vinculado, certo? E vai abrir as opções dos editais que estão relacionados a esse programa, ok? Se eu clicar não, essas opções elas não aparecem, certo? Vou clicar sim, só para a gente ter um exemplo mais completo. Salvo todas essas informações, ok? Aparece a mensagem dizendo que o projeto foi cadastrado com sucesso. Aí agora eu vou começar a preencher as demais abas, que são elas: a estrutura do projeto, a equipe executora, o cronograma de execução, metas esperadas e a despesa. E aqui, regionalização e instituição parceira. Na estrutura esperada, eu tenho aquela base do projeto, ok?
que é o resumo, o objetivo geral, né? A justificativa, metodologia a ser utilizada, e vocês podem ver que são espaços de escrita livre, num total de 5.000 caracteres, certo? Metodologia, mecanismos gerenciais, os resultados esperados, estratégias de divulgação, infraestrutura disponível, impactos econômico, social, científico, tecnológicos e ou ambientais, e as referências. Todos esses vocês expandem a setinha que está ao lado e preenchem de acordo com o seu projeto. Eu salvo essa informação e sigo para a próxima aba, para o próximo item. Esse item aqui é super importante, porque o seu nome na equipe executora já fica registrado, porque você é responsável pelo projeto. Mas aí você precisa acrescentar outras pessoas. Alguém fez uma pergunta sobre os mecanismos de avaliação. Estrutura do projeto. Vocês estão vendo o que está aparecendo aí, a explicação sobre mecanismo gerencial. Ao lado do nome, do títulozinho, tem um símbolo de uma interrogação. E aí ele vai explicar direitinho. Então, qualquer outra informação que vocês estejam com dúvida, se não tiver esse símbolozinho, podem mandar um e-mail para a gente, que a gente vai tentar ajudar vocês. No outro caso, vai aparecer aí. No caso de mecanismos gerenciais, você precisa descrever os mecanismos de articulação a serem utilizados para a execução do projeto. Sempre que houver parceria institucional ou redes cooperativas de pesquisa, caracterizando seus instrumentos operacionais de gestão. Voltando para o item equipe executora, bom, como eu já falei, o meu nome como responsável já fica listado na equipe executora, certo? E agora eu vou cadastrar um novo membro, certo? Clico aqui, ó. Eu clico nesse sinalzinho de mais, que é cadastrar. Esse é o significado do sinalzinho de mais, esse símbolo de mais que tem aqui, que é cadastrar ou adicionar. Vou colocar 2 exemplos para vocês aqui, de uma pessoa que é da universidade, que tem a matrícula da universidade, e de uma pessoa externa à universidade. Vamos supor que esse meu projeto tem uma parceria com a UFBA. E aí eu tenho alunos ou professores que são de outra instituição. Então, a gente considera como membros externos. E aí vocês vão ver qual a diferença dos dois. Vou colocar aqui o CPF de Ana Clara, nossa colega aqui da Proplan. Então, automaticamente o RH Bahia já pegou as informações dela, né, os dados de Clara, e já deixou aqui disponível. Ok? Vou informar a carga horária que ela vai estar trabalhando no projeto semanalmente. Ela, por ser da universidade, por ter matrícula da universidade, ser técnica, né? Ou se ela fosse professora, ela tem a opção de ser atualizadora no projeto. Ela poderia ter esse perfil de atualizador. O que é o atualizador? O atualizador é aquela pessoa que vai ter o direito de editar o projeto, certo? Se ela fosse de fora da UNEB, ou estudante, ela não teria essa permissão, ok? Eu vou dizer que Clarinha é a atualizadora do projeto, ou seja, ela vai poder acessar o projeto com o login dela e fazer atualizações, edições que forem necessárias, certo? Ela vai estar com o perfil dela ativo, a função dela no projeto é de pesquisadora, ok? E aí eu salvo essa informação, certo? Vou cadastrar agora uma pessoa que é externa à universidade. Um colega, uma pessoa que está colaborando, porém ela não é daqui. Vocês veem que aparece a mensagem: pessoa não encontrada na base. Por favor, preencher os dados abaixo, que será enviado para a aprovação da Proplan. Portanto, vocês vão informar todos os dados dessa pessoa, vão digitar, né, o nome dela e todos os outros dados, né?
E aí, quando vocês terminarem esse preenchimento daqui, vocês vão salvar e essa informação vai ficar aqui no sistema para nós da Proplan validarmos esse cadastro, é como se fosse um pré-cadastro, e nós iremos validar essa informação. E aí sim vocês vão receber uma mensagem informando que vocês podem colocar essa pessoa na equipe executora, ok? Porque essa pessoa não está na base do RH Bahia. Bom, feito isso, nós cadastramos aqui a nossa equipe executora. Vamos para a próxima aba de cronograma de execução. Essa aba é super importante, porque ela vai estar linkada automaticamente às despesas. O que você descrever aqui, você vai ter que descrever nas despesas sobre os custos que você deseja para essa atividade, certo? Vamos cadastrar aqui o sinalzinho de mais, novamente. Vou cadastrar a minha etapa, ok? Nesse meu projeto aqui, que começou em junho, né? Eu vou colocar a primeira etapa, aqui, primeira etapa, só como exemplo, mas vocês irão descrever outra coisa. Por exemplo, identifico o mês que vai acontecer e salvo. Pronto, essa etapa foi registrada. Vocês estão vendo que eu tenho o registro da etapa que eu acabei de fazer e o mês em que ele vai acontecer. Certo? Se eu quiser editar essa informação, eu posso. Posso voltar, colocar ela em outros meses também, certo? Ela vai aparecer também em outros meses, ou seja, ela foi registrada em um mês, mas ela pode acontecer também em outro mês e até mesmo no final do curso, do evento, da atividade que eu estou fazendo aqui, certo? Pronto, e assim sucessivamente. Você que vai saber quais são as atividades que você vai registrar e quantas são. Lembrando que essa atividade, esse registro vai estar impactando nas despesas. Metas esperadas. Vamos cadastrar quais são as metas que nós desejamos que o projeto nos apresente. Vou cadastrar essa meta. Qual vai ser o resultado esperado, certo? Vou colocar aqui, vai ser um estudo realizado. A meta é 25, a unidade de medida. Vou colocar aqui como alunos de farmácia. Mas eu tenho uma gama de opções aqui, certo? Uma gama de opções de unidade de medida. Salvo essa informação, ok? E aí, o que acontece? Vocês, acho que perceberam que neste menu, ele aparece esses balãozinhos em vermelho, certo? Esses balãozinhos significam que existem pendências na aba que a gente está preenchendo, ok? Vocês vão clicar, vocês vão colocar o mouse em cima desse balãozinho e vai aparecer a informação da pendência. Deixa eu só fechar aqui rapidinho para poder, porque o sistema não estava mostrando imediatamente a aba. Aqui, tá vendo? Apareceu a informação já. A minha pendência é: existe meta esperada sem um público-alvo cadastrado. Ou seja, toda meta precisa de um público-alvo para que a gente cadastre. Então, vamos entrar novamente na aba da meta e cadastrar um público. Como a gente faz isso? Você vai na meta que você registrou e expande essa setinha e vai te dar a opção do maisinho aqui, ó, de adicionar o público-alvo. Você vai colocar quem é esse público, vou colocar aqui alunos de educação, a quantidade, 35 alunos. Informações complementares, se eu quiser descrever aqui, eu coloco, mas isso aqui não é obrigatório, e eu salvo essa informação. Pronto, meu público já está registrado, e vocês percebam que aquela sinalização em vermelho desapareceu nessa aba.
Vamos registrar agora a próxima aba, que são as despesas, certo? Eu não tenho nenhuma despesa aqui registrada. Então, eu venho aqui no +1 novamente em cadastrar. Pronto. Selecione a etapa que você vai descrever a despesa. Qual foi a etapa que eu coloquei aqui, ó? Lembra que lá no cronograma eu coloquei primeira etapa, curso? Então, é essa etapa aqui que ele vai pedir para que eu descreva a despesa, certo? Eu vou mencionar qual é a ação orçamentária que vai estar relacionada. Lá atrás, em dados do projeto, lá no início, eu mencionei que o meu projeto ele é de extensão, certo? Então, vai aparecer aqui todas as ações orçamentárias que estão relacionadas à extensão. Vou colocar essa primeira aqui, que é 2568, desenvolvimento do projeto de atividade de extensão. E tem as outras opções também. Vejam, além da 2568, que eu selecionei, nós temos as outras opções. Não está vendo? Vocês não estão vendo, né? A Ana Paula está me dizendo aqui que ela não consegue ver. Acredito que seja a questão mesmo do Teams, né? Que ele não menciona. Ó, aparecem, além da 2568 que vocês viram eu selecionar, aparece a 4047, que é apoio às ações de curso fora de sede. A 4048, apoio às ações de centro acadêmico e educação do campo. São todas as ações que são relacionadas à extensão. 4098, concessão de bolsa de monitoria da Universidade Aberta da Terceira Idade, o AT. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, mas tem várias aqui. Tem a 6932, que é referente à concessão de bolsa de monitoria de extensão, ou seja, todas elas estão relacionadas à natureza de extensão. Vocês não estão vendo, como a Ana Paula acabou de me falar aqui, mas quando vocês estiverem preenchendo, vocês irão visualizar. Ok, dando continuidade para não ficar muito, para não demorar muito, vou relacionar qual é o grupo de despesa, né? Vai ser despesa corrente ou despesa de investimento. Nesse caso, selecionei a despesa corrente. Qual é o elemento de despesa em que esse valor vai ser associado? Vou lá e vejo qual é o elemento de despesa que vai estar aqui. Vou botar financeira estudante, apoio financeiro estudante. Coloquei aqui como exemplo, mas vocês poderão ver isso, uma explicação melhor agora com o Alexandre. A quantidade, 25. Aqui, na verdade, a quantidade é de parcelas, né? 6 parcelas. Ó. 6 parcelas no valor unitário de R$500, certo? E aí o sistema faz uma soma automática, uma multiplicação automática. O grupo de fonte que eu vou utilizar, aí eu coloco, defino essa fonte, né? De acordo com a minha ação, de acordo com tudo. Qual é a fonte de recursos que eu vou estar utilizando? Vocês não estão vendo aí, como, infelizmente o sistema não mostra nesse compartilhamento, mas existe uma lista de fontes de recursos que vocês poderão selecionar. Eu vou colocar a fonte 114, que é recursos vinculados à educação. Aparece a opção parcelas iguais, eu clico sim ou não, vai depender sempre da minha escolha. Aparecerá 6 parcelas que eu tinha selecionado e salvo essa informação. Pronto. A informação da minha primeira despesa já foi registrada, certo? Regionalização, próximo item, quer dizer que eu preciso adicionar uma unidade parceira no meu projeto, eu tenho uma unidade parceira no projeto? Vou dizer que sim, porque eu trabalho com uma outra unidade que está fazendo parceria comigo nesse projeto. Pode ser que você veja que tem as unidades da universidade, né? Os campos, as secretarias, as pró-reitorias, certo? Vou colocar aqui o departamento de lá, certo? Essa informação que eu selecionei aqui, ela vem para esse outro campo. Quais são os municípios que serão beneficiados? Aí eu informo que sim, eu vou atingir com o meu trabalho, com o meu projeto, alguns municípios e salvo essa informação. Dados salvos com sucesso, ok? Instituições parceiras, a mesma lógica, né?
Como aqui em dados do projeto eu não mencionei que teria instituições parceiras, aí eu não preciso registrar. Se eu tivesse mencionado, eu registraria da mesma forma. Eu coloco qual é o nome da instituição, UFBA, por exemplo, tipo de instituição, se ela... vocês estão vendo também, mas eu seleciono entre as opções do tipo de instituição: empresas, instituições governamentais estaduais, instituições governamentais federais, internacionais, municipais, religiosas, movimentos sociais, ONGs e sindicatos. São essas opções que a gente tem aqui. A modalidade de apoio que essa instituição, né, vai estar atuando no meu projeto. Vou colocar financiamento. Salvo essa informação. Pronto. Vocês podem perceber aí que todas as abas estão preenchidas, né? No caso, não tem essa sinalização em vermelhinho, apenas essa da estrutura do projeto, porque realmente é uma informação muito maior, que vai demandar mais tempo, mas caso tivesse tudo preenchido aqui, o resumo, o objetivo geral, o objetivo específico, a metodologia, tudo isso aqui tivesse preenchido, essa sinalização em vermelho já teria desaparecido e nenhuma pendência estaria no projeto. Eu fecho a informação e meu projeto já está pronto. E finaliza assim o preenchimento. E você pode descrever quantos projetos você necessitar. Bom, finalizo aqui a minha explicação. Eu espero que não tenha sido muito rápida e que não tenha deixado ninguém com muita dúvida. Obrigado. Obrigada, Ilana. Então, vocês viram aí a parte de planejamento, né? De como a universidade planeja suas ações utilizando o sistema, utilizando a tecnologia de digital, né, de informação e comunicação, nesse processo gerencial, né, que é o processo de planejamento, tanto das ações macro da universidade, desde o PDI, né, a própria ação orçamentária anual, e os seus projetos de pesquisa, de extensão e de ensino, né, que é o que são os pilares, né, da atuação da universidade. E agora nós vamos ver a outra parte, ou seja, como essas ações são desenvolvidas, né, como os projetos priorizados em cada exercício por semestre letivo são desenvolvidos no âmbito da nossa universidade. E aí eu passo agora para Alexandre, não é isso, meninas? Então, vamos continuar praticando, só que agora na parte da execução orçamentária. Xande, vai você aí agora, por favor. Bom dia a todos, né? Dando continuidade ao trabalho. Vamos mostrar aqui a parte agora do planejamento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, né, como já foi explicado por Ana Paula, professora Lídia, é o SPGU. Estamos aqui numa parte de testes, né, para mostrar para vocês. E, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o módulo de programação orçamentária, né, do SPGU, né, que é o Sistema de Planejamento e Gestão Universitária. Ele foi criado em parceria com o Escritório de Projetos, né, vinculado à UDO, que começou lá em 2016. E tendo em vista a necessidade de qualificar a programação orçamentária, né, necessidade de integrar as informações com os demais sistemas institucionais e governamentais, bem como a integração com os instrumentos de planejamento da universidade, o acompanhamento, a avaliação das metas e produtos a serem alcançados, a universidade pensou, né, em implementar esse sistema. Então, a partir de 2017, como foi dito por professora Lídia, ele começou a ser utilizado pela Proplan inicialmente, né? A partir daí foram feitas melhorias para aperfeiçoar o sistema, e em 2017 todas as unidades gestoras
incluindo os departamentos, canudos, todas as unidades que são gestoras começaram a utilizar o SPGU. Então, ele é integrado, como foi dito também por professora Lídia, ele é integrado com o FIPLAN, com o PDI, o PPA, o RH Bahia, o SAGRES, o PROGEST e a LOA. Então, tudo que é lançado, tudo que é alimentado no sistema, nós temos essa integração com esses sistemas. Então, a programação orçamentária, na verdade, ela é a materialização do planejamento que foi realizado pelas unidades no ano anterior, né? Passamos agora por um processo de planejamento que cada unidade, né, se sensibilizou, né, com os segmentos, os estudantes, professores e técnicos, para poder elaborar o seu planejamento para o ano de 2023. Então, a partir daí, do planejamento que é feito, no ano seguinte, né, na abertura do exercício, a gente começa a materializar esse planejamento. Então, aqui nós temos o SPGU, né, que é o Sistema de Planejamento e Gestão Universitária. Então, a partir daqui, todas as despesas que são executadas, né, todo esse planejamento que foi realizado e foi priorizado, eles começam a ser materializados através do SPGU. Então, todos os processos de despesas, né, eles são lançados no SPGU. Aqui é o módulo de programação orçamentária. Então, observe que ele traz aqui no menu, né, ele traz as informações com relação à programação mensal, né, por ano. Então, ele traz um gráfico aqui, um histórico. Ele traz aqui também o que é programado de investimento, pessoal e outras despesas correntes, e também por elemento de despesa, um gráfico aqui, uma síntese. Então, a partir daí, todos os processos, né, que são elaborados, a gente entra aqui, né, tem todos os processos que são programados, todas as despesas. Vamos mostrar aqui um processo específico. Então, você dá entrada no processo, você registra o processo nesta tela de cadastro, coloca aqui todas as informações, o nome do processo, o valor do processo, a data do recebimento, a unidade que é responsável, o assunto, né, que na verdade é uma palavra-chave, e aqui embaixo tem todo o detalhamento dos bens e serviços, né? Você precisa detalhar qual é a finalidade desse bem ou desse serviço que você vai estar adquirindo. Então, vamos entrar aqui num processo que já está pronto para mostrar para vocês. Aqui, vocês podem visualizar? Sim, dá para ver sim. Pronto, pronto. Aqui é a tela, né? Depois que um processo ele é registrado, para a gente poder fazer a programação do processo, a gente faz o registro de todas as informações dele, o número do processo. Outra, Xande, professora. deixa eu sugerir uma coisa. Quando você compartilhar, só um minutinho, porque eu acho que por isso que deu o problema lá com a Ilana. Compartilhe a tela cheia, entendeu? Sim, sim, Certo? Em sim. vez de compartilhar a janela, você compartilha a tela. Que aí a Certo. gente acompanha você nas diversas etapas aí. Eu não me Tá. lembrei de falar isso na hora com Ilana. Certo. Apenas a tela, não é isso? É, a tela. Em vez da janela, você compartilha a tela, tá vendo? Certo. Pronto. Pronto. Que aí a gente acompanha tudo que você fizer. Todos os passos, certo? Exatamente. Pronto. Então, aqui você tem o número do processo que você registra através do SEI, quando ele é gerado no SEI, e você tem o tipo de material, aqui ele abre uma gama de tipos, né? Se é material de consumo, se é material permanente, se é uma despesa de contratação de pessoa física, pessoa jurídica, consultoria. Você tem o valor da despesa para o exercício, sempre o valor da despesa para o exercício, né? Porque a lei orçamentária anual ela tem validade no ano, no exercício, de 1º de janeiro até 31 de dezembro do mesmo exercício. Então, o valor é sempre o valor do exercício. E temos aqui o assunto, que na verdade isso aqui é uma palavra-chave, né? Aquisição de microfones, nesse caso. E aqui embaixo o detalhamento do bem e serviço, né? Qual é a finalidade desse microfone, né? São 4 microfones para atender as demandas, os desenvolvimentos das atividades administrativas e acadêmicas, né? Nesse caso de Lauro de Freitas. Então, depois de preenchido,
essas informações, você vem para a parte de dotações orçamentárias. Você vai escolher a ação orçamentária que é vinculada a essa unidade, a essa despesa, como Ilana explicou anteriormente. Cada ação orçamentária está vinculada a um tipo de despesa. Por exemplo, despesa de monitoria de ensino, ela é uma ação orçamentária específica. Monitoria de extensão, ela é uma ação orçamentária específica. Assistência estudantil, ela é uma ação orçamentária específica. Então, para cada tipo de despesa, você tem uma ação orçamentária específica. E aqui você tem as outras informações da dotação orçamentária, você tem a região, né, onde essa ação está localizada, o programa de governo, né, o elemento de despesa, que é todo esse conjunto de números, que é o famoso 33, 90, 30, que é matéria de consumo, 33, 90, 39, pessoa jurídica, 33, 90, 36, pessoa física, né? Vocês devem estar um pouco familiarizados, quem trabalha nessa área. A destinação de recurso, neste caso, como ele é um recurso, como essa é uma despesa que será financiada pelo Tesouro Estadual, então a fonte de recurso é 0,114. E o valor, que é aquele mesmo valor que nós colocamos lá na primeira aba, em dados do processo. Depois nós temos o rateio por unidade, nesse caso aqui, como é lá o de Freitas, né? A gente coloca a unidade que será beneficiada. No caso dos departamentos, ele traz aqui um rateio por cursos, né, para informar essa despesa está vinculada a que curso, para saber qual é o custo de cada curso, né? O rateio, né, 100% da despesa está sendo para lá o de Freitas, e aqui ele repete o valor. E aqui observem que já começa a vinculação com os instrumentos, né, dos instrumentos de planejamento, a integração. Nós temos aqui o programa de gestão, nós escolhemos qual é a ação do programa de gestão que essa despesa está vinculada, é uma despesa vinculada à área de graduação, que são os cursos. Aqui tem execução orçamentária, então essa despesa não foi empenhada, ainda não foi executada. Se fosse, iria aparecer aqui o status, se ela foi empenhada, se ela foi paga, foi liquidada. E aqui nós temos outras informações, né? Depois que o processo ele é programado, você gera aqui a declaração de ordenador. Ele traz aqui o dia que foi programado, o horário, qual foi a pessoa que foi programada e realizou a programação. Então, como a professora Lídia falou agora há pouco, depois que esse processo é programado, ele gera uma folha de informação, que são os documentos para você anexar o processo no SEI. Então, ele gera uma folha de informação, que antigamente isso era, né, feito à mão, digitado, e gera uma declaração do ordenador de despesa, que o ordenador vai assinar responsável pela unidade gestora. Então, vamos dar uma olhada aqui. Depois que você realizou a programação em toda essa dotação aqui, né, ele gera aqui a folha de informação. Aqui, como vocês podem observar, ele traz aqui o número do processo, a data, né, que isso foi programado, tem aqui as informações, ele reproduz lá a ação orçamentária, toda a classificação funcional, que vem o programa, função, subfunção, a região, a destinação de recurso, como é financiado pelo Tesouro 114, a natureza da despesa, como isso é material de consumo, né, no 3390 a 30, a unidade gestora que ele está vinculado, como é aqui na central, é a 001. Se forem realizados pelos departamentos, cada departamento está vinculado a uma unidade gestora específica. E aqui ele reproduz o valor, e aqui embaixo, né, professora Lídia que vai validar e a reitora que vai autorizar também. Então, isso aqui, antigamente, quando não tinha o SPGU, isso era feito à mão. Então, você teria que digitar todas essas informações aqui à mão. Então, a probabilidade de se errar era enorme, né? Então, aqui, você colocando todas as informações, ele já traz para você um documento todo prontinho, né? Com todas as informações necessárias. Aqui a folha de informação, e agora a gente vem para a declaração do ordenador de despesa. Tem a declaração, onde ele declara, tem a legislação, né, a lei de responsabilidade fiscal, que respalda a realização da despesa, porque o orçamento, a lei orçamentária, ela foi aprovada, então você tem um respaldo para gerar essa despesa. Tem a lei orçamentária anual do exercício,
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício. Tem o PPA, o Plano Plurianual, que é um plano de 4 anos, que o gestor ele elabora a lei, e tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias também, do exercício 2022, que é a lei que dá diretrizes para poder elaborar a LOA. E aí você tem a unidade, a UNEB, né? Você tem a unidade de ação orçamentária, a destinação de recurso, a natureza da despesa, material de consumo, a classificação, ele reproduz aqui. E tem o ordenador da despesa e a data. No caso, como foi feito aqui pela administração central, é a professora Adriana, a reitora, quem ordena essa despesa. Então, esses documentos aqui, depois de você realizar a programação dessa despesa, você vai pegar essas despesas e anexar o processo no SEI. Então, fez a programação no SPGU, você vai pegar essas informações e colocar lá no processo do SEI, anexar, atestar e assinar. Então, isso aqui já é o seu planejamento sendo materializado, né? Você planejou, agora você está materializando o seu planejamento, está dando prosseguimento a tudo que foi planejado no ano anterior. Então, após a programação da despesa, você tem a emissão dos relatórios, né? Vamos mostrar aqui os saldos. Como a professora Lídia falou agora há pouco, foram feitas algumas melhorias no sistema, então nós temos os saldos aqui. Está um pouco pequeno porque são muitas informações e aí a tela ela fica um pouco aqui. Nesta tela aqui de dotação orçamentária, ele te traz o saldo de cada ação orçamentária por elemento de despesa, diária, material de consumo, passagem, pessoa física, jurídica, impostos, equipamento e material permanente, como a dotação, o orçamento iniciou, se houve algum tipo de anulação, que são as movimentações orçamentárias, a anulação e o valor recebido, a anulação é a saída e o valor recebido é a entrada. Caso você faça algum remanejamento, tirando de um elemento de despesa para o outro, ele iria mostrar aqui, saída e a entrada. E o saldo atual é o saldo após essas modificações. Vamos supor, você começou aqui com 5.000, né? E aí você resolveu colocar mais R$ 1.000, né? Tirou de um elemento aqui e acrescentou aqui. Então, iria aparecer aqui, anulado R$ 1.000 e recebido R$ 1.000. Então, esses R$ 5.000 aqui iria ter o saldo atual R$ 6.000. Ele já te traz isso aqui atualizado do FIPLAN. Aqui são as despesas programadas. Observem que essa despesa nós programamos agora, né? Foi material de consumo. Então, ele já atualiza aqui o valor programado do seu orçamento atual, dos R$ 181.000, nós já programamos R$ 4.800, o acumulado. Neste caso, esse processo foi de R$ 300, então tem outras despesas que foram programadas. Então, aqui é o acumulado que foi programado de material de consumo nessa ação orçamentária. Então, dos 181.000, eu programei 4.800. Então, eu tenho um saldo a programar de 176.000. O sistema ele já te traz, né, do seu orçamento, o que você programou, ele já deduz e te mostra um saldo. Olha, eu tenho 181, já programei 4. Então, eu tenho um saldo agora a programar de R$ 176.000. Então, ele já te traz essas informações. E uma das melhorias que nós fizemos foi o valor empenhado, que não tinha. Então, ele te mostra desse valor aqui, que foi programado, dos R$ 4.800, ele diz que você já empenhou R$ 3.500. Ele traz essa informação aqui do FIPLAN. Então, de tudo que eu programei de material de consumo nessa ação orçamentária, ele já está me mostrando que eu já empenhei R$ 3.500. Então, essas informações elas são repassadas pelo FIPLAN. Então, observe a importância da integração. E desse valor eu tenho ainda saldo a empenhar do que foi programado, dos 4.000, como eu empenhei 3, ele já te traz aqui o saldo que foi programado que falta empenhar. Então, dos 4.000 que foram programados, eu empenhei 3, então resta ainda do que foi programado, eu tenho ainda 1.325, que são processos que estão tramitando, estão em processo licitatório, né? Então, essa foi uma das melhorias que foram feitas agora, que já te traz a informação do valor empenhado. Então,
A informação ela é muito importante para a tomada de decisão. Se um gestor, o diretor do departamento quiser saber, coordenador, do meu orçamento, quanto eu já programei, não é? Quanto já está empenhado. Então, essas informações elas são importantíssimas para que o gestor tome a decisão, para saber quanto eu posso mobilizar, despriorizar e repriorizar outra demanda. Então, a informação é necessária para a tomada de decisão. Então, por isso que esses relatórios, eles são importantíssimos. E depois de você realizar as programações, você tem essa tela aqui que é saldo, você tem uma outra tela aqui que o SPGU disponibiliza, que é a tela dos relatórios. Então, nós podemos saber detalhadamente quais foram as despesas que foram programadas por processo. Ele traz aqui por ação orçamentária, por destinação de recurso, por elemento de despesa, né? Um rol de informações para que vocês possam, a data que você quer, né? Vamos supor, eu não quero de 1º de janeiro até hoje, eu quero de 1º de março até a data de hoje, 21 de abril. Então, você tem a opção de escolher aqui a data que você quer, das despesas que foram programadas até a data de hoje, por exemplo. Então, ele te traz aqui, e aqui embaixo você tem uma outra coluna com mais filtros para poder qualificar e enriquecer seu relatório. Você tem aqui, você pode adicionar número do processo, ação orçamentária, a natureza da despesa, o detalhamento dos bens ou serviços, o assunto, a destinação. Então, você tem a opção de escolher essas informações aqui para poder qualificar seu relatório. E aqui embaixo você vai gerar o relatório, né? Você vai gerar essa outra tela aqui, que já é a tela do relatório. Então, observem aqui que ele te traz todas as despesas que foram programadas por número de processo, por assunto, né, que é a palavra-chave. Ele te traz aqui por ação orçamentária, por elemento de despesa. Então, ele te traz aqui o que foi programado por elemento de despesa, material de consumo. Ele te traz aqui o que foi programado de material permanente, pessoa jurídica, pessoa física, né? E aqui ao lado, observe que ele tem o detalhamento do bem, né? Para que esse bem foi adquirido, microfone para ser utilizado para o curso, né? E aqui ele tem todo o detalhamento das despesas. A aquisição de toner para atender as impressoras, né? Então, quanto mais informações aqui no detalhamento, melhor, para depois você poder acompanhar e qualificar. E aqui ao lado, ele te traz uma outra aba, né? Uma outra coluna, com a data que este processo ele foi programado e o valor que ele foi programado. Então, observem que, a partir dessas informações, você pode, né, passar para o seu diretor, para o seu gestor. Ele quer saber tudo que foi programado em material de consumo. Então, eu venho aqui, isso aqui tudo você pode disponibilizar através do Excel, e aí você coloca um filtrozinho aqui, né, de todos esses elementos. Aqui eu vou querer saber apenas de material permanente, tudo que eu programei em material permanente. E aí você escolhe aqui por processo, por elemento de despesa, e aqui você tem o detalhamento. O que eu programei apenas em material permanente, né? Bebedouro, mesa, cadeira e o valor. Então, você tem nessa parte de relatório quantidade enorme de opções para poder qualificar seus relatórios. Então, eu fico por aqui, né? Qualquer dúvida pode perguntar. Meu nome é Alexandre, estou aqui na Gerência de Programação e Orçamento, vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento. Finalizo aqui minha apresentação. Bom dia a todos. Obrigada, Xande, mas não saia não, fica todo mundo aqui por enquanto. Pode até abrir as câmaras. Nós temos várias perguntas aqui, temos duas, mas antes de ter a pergunta, né, Lara, eu não sei se a gente pode abrir para perguntar. Pode sim, a mera é sua, vocês decidem. Pode, certo. Eu queria mostrar, né, exatamente essa competência que nós temos, que é esse conhecimento que nós temos que nos apropriarmos para, né, exercermos bem as nossas atividades. Nós mostramos aqui um dos sistemas que a Universidade do Estado da Bahia utiliza. Nós utilizamos muito mais. A UDO tem uma gama imensa de sistemas,
e que foi pontuado, inclusive, no projeto de recredenciamento, né? Então, são mais de 40 sistemas que nós utilizamos. E o quanto nós temos que conhecer, né, o porquê do sistema, em que ele impacta no desenvolvimento da atividade, qual o efeito dele para atingir, né, alcançar os objetivos da instituição. Esse aqui é um sistema maior, né, o que eu chamo de sistema macro, que é o sistema de planejamento da universidade como um todo. Então, vocês viram aqui um exemplo, né, mas todas as 31 unidades gestoras da universidade trabalham com utilizam, né, este mecanismo no seu dia a dia. E cada gestor tem em mãos, né, o relatório da sua atuação, do desempenho das suas atividades, né, traduzindo, né, na questão da execução orçamentária e financeira e também nas metas. E quando a Ana Paula mostra a parte, né, do plano plurianual, do plano de desenvolvimento institucional e do orçamento, né, juntamente com o programa de gestão, o resultado, o relatório que é emitido lá, são exatamente as metas atingidas pela universidade. É o curso desenvolvido, é a atividade de extensão implementada, é o profissional apoiador ao aluno contratado. Então, é exatamente essa materialização da ação da universidade. Mas nós temos aqui duas perguntas. Uma é de Manuela, da Ascult. Tudo bem, Manuela? Há quanto tempo? No caso da necessidade de realocação de despesa, tem algum prazo após o lançamento do projeto ou a qualquer tempo posso realizar? Seguinte, se você está mencionando, você tem como falar, Manu? Para eu entender qual é a situação? Joia, joia. Boa, tudo bem? Boa tarde. Tudo. É o seguinte, Pro, uma vez a gente fez um lançamento de um projeto e tem diferenciação da classificação de despesa, né? Então, tem material de consumo, tem passagem, hospedagem. Então, no meio do projeto, a gente meio que observou a necessidade de colocar uma despesa que a gente não tinha previsto antes, quando nós criamos o projeto. E aí verificamos que poderíamos retirar um valor, digamos, não sei se o termo seria esse, mas seria retirar um valor que estava para... Remanejar. Isso, remanejar aquela despesa de uma classificação para outra. Então, a minha pergunta é mais nesse sentido, Pro. Satisfação em revê-la. Sem dúvida. Não tem problema nenhum. O projeto ele foi priorizado, né? A única coisa que não pode ser alterado no projeto é o objeto do projeto, ou seja, o que é que ele deseja alcançar, né? E por que ele está sendo desenvolvido, é o objeto mesmo, né? A essência do projeto, a concepção do projeto, e também, né, o profissional responsável, seja o professor, seja o técnico universitário, né? Porque se a vontade de implementar o projeto é do autor do projeto. Pode ter uma equipe, sem dúvida, mas uma pessoa é responsável por ele. Então, essa pessoa responsável também não pode ser alterada. Mas o resto todo pode ser alterado, porque contingências podem acontecer tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O que é que acontece? Há um pedido de despriorização do projeto, né, junto ao diretor, ao pró-reitor, ao titular do órgão, né? Uma vez despriorizado, vocês remanejam, né, o que for para remanejar, seja a meta, seja o detalhamento da despesa, né, e depois prioriza de novo, certo? Isso tudo via sistema e via o pedido aí, o suporte SPGU, listasuporte.spgu@uneb.br. Não tem problema nenhum, certo? A única coisa que não altera no projeto é o objetivo dele e o titular, né? Ou seja, a pessoa responsável, como está aí no sistema.
Lilás, há quanto tempo também, né? Certo, Manu? Pronto. Lilás, há quanto tempo? Aí você está perguntando aqui se a partir do momento... Diga, Manu. Só agradecer. Oh, perfeito. Eu entendi, anotei tudo aqui. A senhora sabe que eu anoto tudo, né? Então, abraço. Joia, joia. A partir do momento, Lilás pergunta aqui, a partir do momento que você empenha, ele aparece lá no portal da transparência, nós ainda não estamos, né, linkados, infelizmente, com o portal da transparência. Isso é uma meta nossa, inclusive, da instituição, né, via agora o novo PDI que nós estamos elaborando, né, aproveito para pedir que todos participem da elaboração do novo PDI, né, todos os órgãos já receberam os mecanismos, né, para que a comunidade universitária possa se pronunciar e contribuir na elaboração do PDI. Estará esse mecanismo via mediação tecnológica, está disponível até o dia 4 de novembro, né, e todos nós devemos participar. Inclusive, eu estava comentando aqui com os meninos que nós temos que sentar aqui, né, um dia e fazer elaborar a nossa contribuição do PDI, vamos ver para a semana, né, para fazer isso também. Então, ainda não estamos, Lilás, com esse link diretamente com o portal da transparência, só em algumas ações mais diretamente da Seconf. Mas sim, né, acho que é importante, o processo de planejamento também está linkado lá com o portal da transparência, sem sombra de dúvidas. Mais alguém? Alguma dúvida? André, como vai o Nápoles? Tem hora que faz sol, tem hora que chove. Vamos nos encontrar também no evento da ProEx, não é isso? Com os NUPs? Eu acredito que sim. Uhum. E vou encaminhar para o Listas essa questão da despesa e das metas. Eu acho que é a coisa mais complicada quando a gente sai do lugar assim de só professor que faz algumas coisas sempre, e daí depois a gente tem que, no lugar de NUP, né, tentar compreender um pouco mais coisas Uhum. fora da nossa caixinha, digamos assim. Se Eu bem acho que que tudo, desde o PEL, é fora da caixinha, né? A senhora começou... desculpe, na verdade eu cheguei um pouco depois. Eu escutei o começo de uma conversa dizendo como foi para nós a descoberta da tecnologia, né? Digital para o ensino. Eu até fiz um texto sobre isso, né? A docência em tempos de pandemônio e pandemia, publicado numa das revistas da UNEB, e é uma das coisas que mais tem me assustado, não vou mentir, mas também é uma das coisas que obriga a gente a ficar sempre pensando, procurando, querendo saber. Não só para a minha própria forma de preencher o SPGU, mas porque agora eu estou num lugar que eu devo ajudar outras pessoas a fazerem isso. A coisa mais complicada que eu vejo é a aba despesa e é a aba metas. A gente, eu, né, preciso entender, por exemplo, por que que aquela despesa é aquela, o que que pode ser encaixado ali. Toda vez que eu, enquanto professor, fazia alguma coisa que envolvia dinheiro, eu tenho a orientação do setor financeiro do campus. O setor financeiro do campus me ajudava a preencher, por exemplo, monitoria de ensino. Porque você tem que colocar lá da onde que sai o dinheiro, que dinheiro é aquele,